31 de outubro, os evangélicos estão em festa, estão comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Embora nós não sejamos de confissão luterana, nós podemos dizer que somos filhos da Reforma. Ok? 500 anos. E você percebe que a mídia, a cultura ocidental tenta de todas as maneiras incutir no nosso pensamento de que o dia 31 você tem que comemorar o quê? Halloween, Dia das Bruxas. Você sabe que os satanistas eles se reuniram na Europa e escolheram o dia 31 de outubro propositalmente. Você sabe disso? Escolheram o dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas, um dia em que os satanistas se reúnem para a invocação de Satanás e dos demônios, das forças malignas, porque os crentes estão atentos, lembrando-se da Reforma Protestante. E eu vou falar aqui nessa noite um pouco sobre a Reforma, como é que se deu, quem foi Martinho Lutero, amém? Vou falar sobre os pilares da doutrina, das doutrinas básicas de Lutero, que são as doutrinas básicas da fé, da fé evangélica, que são as doutrinas básicas que regem a maioria das igrejas evangélicas, amém, irmãos? O primeiro slide que nós vamos colocar aqui, essa é a figura quando vocês na internet. Martinho Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483 numa cidade na Alemanha chamada Eisleben. Acho que essa é a pronúncia, Eisleben, né? O segundo slide, pode passar. Essa aqui é a casa onde ele nasceu, na cidade alemã de Eisleben, né? Quem tem aí oportunidade de viajar, ir para a Alemanha, talvez você queira visitar essas cidades aí, cidades históricas importantes para nós evangélicos que somos filhos da Reforma. Uma casa simples, aí você me diz, irmão, que construção, hein? Excepcional. A casa está de pé há mais de 500 anos, irmãos. Puxa, lá na Alemanha, obviamente, claro, já passou por reformas em 500 anos, mas essa foi a casa onde ele nasceu, na cidade de Eisleben, ok? Ele recebeu esse nome, irmãos, Martinho Lutero, justamente porque ele nasceu no dia do santo São Martin de Tours, né? O santo francês. A mãe dele nasce e a mãe dele, em homenagem ao santo do dia, coloca o nome dele de Martinho. A minha avó tem muitos filhos, aí é José, tem Antônio, tem Geraldo. Eu falei, vó, qual foi a razão que você deu esses nomes aos meus tios e irmãos da minha mãe? Ela falou assim, era tudo santo do dia, meu neto. A pessoa ainda tem esse hábito, né? A mãe de Martinho Lutero, muito católica, que era, juntamente com seu pai, que eles tinham um comércio, né? Eles eram da área da mineração, eram os burgueses, era a classe média da época, estava em ascensão, e por conta disso faz com que Lutero, forçam Lutero a fazer faculdade. Ele ingressa na universidade da cidade de Erfurt aos 18 anos. Em 1 ano e meio ele consegue formar-se em bacharel em filosofia, irmãos. Com 18, 19 anos ele já era bacharel em filosofia. E em 1505 ele consegue concluir o mestrado em artes. Veja bem, antes de Lutero fazer teologia, ele já era formado em filosofia e tinha um mestrado em arte. O camarada era um acadêmico, um cara inteligente, ok? Aos 22 anos de idade, ele ingressou no mosteiro, né, agostiniano de Erfurt. Né? A vida no mosteiro era vista como um caminho mais seguro, rumo para a salvação. Aí temos aqui a foto, essa igreja aqui que ele frequentava, essa aqui, pode esse slide. Essa igreja que ele frequentava no início da sua juventude, né? A igreja de São Paulo, de São Pedro, lá da Alemanha, ok? Aí mostra a foto do mosteiro. O mosteiro, essa salinha onde Lutero fazia as suas preces, seus estudos, ingressou para ser monge agostiniano com 22 anos. Como é que se deu essa ideia de se tornar monge? O pai dele queria, na verdade, que ele estudasse direito. Mas por que ele entrou para ser monge? Conta-se que ele narra, existe, né, em alguns escritos dele, que ele estava caminhando, viajando para uma cidade,
e houve uma tempestade, um raio praticamente quase o acertou, ele quase morre. E ele ali faz um voto. Ele achou que ia morrer por conta do raio que caiu, mas não acertou ele em cheio, né? Do lado dele. Ele ficou tão assustado que ele faz um voto a Santa Ana, dizendo: Santa Ana, um católico, né? Se a senhora me livrar da morte, eu vou ser monge. Muito bem, fez esse voto, não morreu e cumpriu. Aos 22 anos ele ingressa no mosteiro. E assim, irmãos, qual era a mentalidade da época? Vai vendo. A justificação, a doutrina da graça, ninguém pregava isso. Então, uma pessoa naquela época só achava que estava próxima de Deus se ela, por exemplo, se tornasse monge, se ela fosse viver num mosteiro, todo dia rezando, todo dia ali fazendo as penitências. Então, ele conta isso em relatos, depois da sua, depois da reforma, ele conta em relatos dizendo que ele se sentia muito torturado. A consciência dele o acusava diariamente, que ele se sentia, mesmo sendo monge, mesmo tendo seguido as regras da Igreja Católica, ele se sentia uma pessoa totalmente perdida. Ele falou que a alma dele era perturbada, ele sentia e sempre via um Deus irado, pronto para lançá-lo no inferno. Então ele achava que, se tornando monge, ele poderia garantir a salvação dele. Então, com 22 anos, ele entra para um mosteiro agostiniano, na cidade de Erfurt, ok? E essa igreja aqui, volta a salinha, ou seja, quando a pessoa vai fazer visitação nas cidades onde ele viveu, o pessoal faz questão de levar aqui Lutero, fazer suas preces e tal, mostrava ali onde ele se dobrava, ele se ajoelhava, orava. Então a pessoa procura manter bem conservado, esses lugares, ok? Próximo slide. Ele se tornou padre, enfim. Ele foi seguindo, ele entrou no monastério, então ele se tornou padre com 24 anos de idade. Tornou 24 anos e ele realizou aqui a sua primeira missa, irmãos, nessa igreja aí, na Catedral de Erfurt. Bonito, né? Estilo arquitetura gótica. Até hoje funciona normalmente essa catedral. Ele realizou sua primeira missa nesta igreja. E mesmo ele se tornando padre, ele dizia que ainda se encontrava perturbado. Ele realizou a primeira missa dele, mas ainda se sentia um sujeito condenado. Ou seja, ele estava buscando algo, Ele não havia se encontrado, ok? Depois disso, ele tinha um mentor lá um reitor lá do monastério dele. Ele praticamente abraçou o Lutero como um filho, começou a cuidar dele, começou a aconselhá-lo, começou a mentoreá-lo. Percebeu que Lutero não ia dar muito certo como padre. O que fez? Aconselhou Lutero a voltar aos estudos. Lutero, você precisa voltar aos estudos, isso com 24 anos. Volte a estudar, faça teologia. Lembre-se que ele se formou em filosofia com 19 anos e era mestrado em artes. Ele não tinha feito teologia, tinha se formado em padre. Então ele voltou aos estudos com 24 anos, irmãos, e recebeu um doutorado em teologia em 1511, com 28 anos. Ele já era doutor em teologia, especialista em Bíblia. Ele dominava bem os livros da Bíblia. No ano seguinte, em 1512, ele começa a dar aula. Ele é convidado para dar aula na faculdade de Wittenberg. Aqui é a faculdade de Wittenberg. Um dia a gente dá um passeio lá mesmo. A gente vai lá. Gostei do amém, é isso aí. Wittenberg, Nussat. Então, é uma vista aqui de fora, da universidade. Tem outra foto aí de dentro, vista de dentro. Então ele começa a dar aula na faculdade de Wittenberg em 1512. Essa faculdade, ela foi inaugurada em 1502. Então era uma faculdade bebê, recente. Então ali grandes pensadores começaram a se reunir. Aí ele fez amizade ali com Philippe Melanchthon. Aí você vai entrar para estudar um pouco mais, aprofundar na história da Reforma. Você vai ver que teve amigos, que apoiaram ele na Reforma. Philippe Melanchthon, que foi um professor de grego aí. Então ele começou a estudar a Bíblia, algo que ele não fazia. Começou a se aprofundar. Como ele mesmo lecionava, dava aula, então nos primeiro ano, um ano e meio, ele deu aula só pregando sobre Salmos. Depois ele entrou, o segundo livro que ele começou a tratar com os alunos foi o livro de Romanos. Foi aí que ele
Se despertou, irmãos. Ele começou a estudar o livro de Romanos, começou a ler acerca da justificação, e aquilo mexia com ele. Ele começou a meditar acerca do Evangelho, ser revelada a justiça de Deus. E quando lê Romanos 1,17, depois nós vamos ler uns textos aqui da Bíblia, ele começa a despertar e percebe: olha, eu não vivo pela fé. Eu sinto que estou condenado, eu sinto que ainda não fui justificado. E parece que a conversão dele se dá aí, como professor, dando aula da Epístola aos Romanos, fazendo uma análise do livro. Ele pregava, mas Deus estava falando com ele profundamente. Amém? Então ele, estudando o livro de Romanos, ele tem um momento que ele faz uma visita a Roma. Nessa visita a Roma, ele percebe o quanto o clero estava corrupto, e ele volta de lá escandalizado, algo que ele não via na Alemanha, ele viu em Roma. Então quando ele volta de Roma, ele começa a pregar, baseado na doutrina da graça, e começa a fazer críticas à venda de indulgência. Você já estudou sobre a venda de indulgência? O que é indulgência, pastor? Perdão, né? Você sabe que a Igreja Católica, ela estava na época construindo a Basílica de São Pedro, então precisava se arrecadar o quê? Dinheiro. Então todo o dinheiro com a arrecadação da venda de indulgência, praticamente todo o dinheiro, ia para a construção da Basílica, né? Temos aqui uma gravura mostrando aqui como era a questão da venda de indulgência, né? As pessoas assinando aqui, os padres vendiam perdão à venda de indulgência, uma senhorinha aqui depositando aqui na caixinha uma moeda, e se pregava e ensinava o seguinte: você vai entregar, vai pagar a sua indulgência, então a sua salvação está garantida, você nem vai para o purgatório, tudo certo. Lutero ficou revoltado com aquilo, porque aquilo ia contra a palavra de Deus. Ele falou: a graça de Deus, vocês estão anulando a graça de Deus. John Tetzel, que se você assistir o filme Lutero vai mostrar ele. John Tetzel foi um camarada que se incumbiu de anunciar, de vender as indulgências na Alemanha. Então ele dizia: olha, no tilintar das moedas da caixinha, na caixa de arrecadação, as suas almas estarão sendo desligadas do purgatório e diretamente para o céu. As pessoas acreditavam, as pessoas ignorantes biblicamente, as pessoas acreditavam no engano mesmo. Então aquilo revoltou Lutero, e então ele começou a pregar contra: vocês estão anulando a graça de Deus. Não é diferente em algumas igrejas evangélicas hoje, tá, gente? Quando o indivíduo diz assim: olha, você tem que dar o seu carro, a sua casa própria para conseguir a bênção, esse indivíduo está anulando a graça de Deus, assim como a Igreja Católica anulou a graça de Deus lá vendo indulgência, se você quer saber. Quem está entendendo? Venda de perdão. O negócio estava tão bom, a arrecadação estava tão boa, que o Papa deu uma ordem para John Tetzel: olha, diz aí para o pessoal na Alemanha o seguinte, que eu vou conceder a indulgência plenária. O que era isso? O camarada daria uma grana maior, e ele teria a garantia de que todos, não apenas alguns, mas todos os pecados estariam perdoados. Em definitivo, você poderia fazer o que você quiser, que você tinha a garantia do Papa de uma indulgência plenária, total. Meu Deus do céu! As pessoas acreditavam, e Lutero bateu contra isso. E o que ocorre? Acho que o próximo slide é esse mesmo. Isso, próximo slide. Não é? Você sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Quem está acompanhando o raciocínio, chegamos aonde aqui? 31 de outubro de 1517. Essa é a porta na qual Lutero afixou as 95 teses. Só que essa porta aí, irmãos, é uma porta de bronze, não é original, tá? A porta original foi queimada no incêndio de 1760. No século XIX eles colocam uma porta de bronze. Não sei se você reparou. Percebe os risquinhos? Escrito na porta de bronze as 95 teses. Quem vai lá na Catedral de Wittenberg pode tirar fotografia, pode visitar. Então, queridos, Lutero se levanta. Veja bem, a ideia inicial de Lutero não era sair da Igreja Católica, tá? Ele só queria protestar acerca desse abuso, desse distanciamento da Igreja da Bíblia. Ele era professor de Bíblia, irmão. Quando você prega a Bíblia, você lê a Bíblia, você vê a verdade revelada. Então ele começa a bater bonito. Ele prega as 95 teses, ele vai discutir essa questão da venda de indulgência. Ele vai contra isso. Essa notícia chega até Roma, né? E no dia de 31 de outubro, com apenas 33 anos de idade,
nas ficções 95 teses, e aí podemos dizer que se dá em definitiva reforma, porque todo mundo começa a se espalhar as notícias, ele começa a escrever muitas obras, colocando a posição dele, ok? Houve muitas questões, mas houve uma revolta entre os camponeses. Ele tem um protegido, há um príncipe, né, que o protege, é o Frederico o Sábio, foi um dos protetores dele. A Igreja Católica iria condená-lo à heresia, iria matá-lo, irmãos, por heresia. Esse príncipe Frederico o Sábio gostava de Lutero, o que faz? Sequestra ele e protege ele, guarda ele, preserva ele dentro de um castelo, e lá dá um nome falso para ele se disfarçar, tipo assim, dá um sumiço. A Igreja Católica não liquidado, ele recebe o nome de Cavaleiro George. Isso, é esse período que ele está lá nesse castelo, tem nada para fazer. O que ele fazia? Começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Então não se pregava em alemão, não tinha Bíblia em alemão. Então Lutero traduz a Bíblia para o alemão, né? Deus o usa nesse aspecto interessantíssimo. Houve tantas outras questões, se você se aprofundar você vai perceber. Eu já dou um salto aí na história para a gente poder falar algumas coisas. O próximo slide vai mostrar aí que ele se casou com 41 anos de idade, uma ex-freira chamada Catarina von Bora. Não é Catarina vamos embora não, é von Bora, ok? Chamava ela carinhosamente de Kate. Lutero, ele de fato abandonou o celibato, irmãos. Teve 6 filhos com ela. E vamos trabalhar agora, vamos recuperar o tempo perdido. Fez 6 filhos. Desses 6 filhos, 2 morrem na adolescência. E num belo dia, com 62 anos de idade, de manhã ele acorda, sentindo. Ele fala: Catarina, estou me sentindo cansado. Ele começa a respirar, começa a puxar o ar não vem. Ele desmaia. Ele recobra os sentidos, volta. Sentindo alguma coisa, Lutero? Ele: não estou bem não. Ele estava sentindo a morte chamar, né? O Senhor já estava chamando. Ele chama os meus amigos, os professores de teologia, chama o pessoal. Tem certeza? Tem, você pode chamar. Quando foi à noite, ele começou a puxar ar de novo, e do lado da família, de amigos, ele falece, morre com 62 anos de idade. O fim da vida dele foi tranquila, morreu de 17 de fevereiro de 1546, né? E a próxima foto qual é? É a foto de uma casa. Essa casa não, a outra. A última casa. Essa casinha simples aí foi nessa casa que ele morreu. Então eu mostrei para você a casa onde nasceu, aquela outra casa foi onde ele viveu com a família. Perfeito? Essa casa aí, que era um mosteiro agostiniano. Quando houve a reforma protestante, a maioria dos monges abandonaram a Igreja Católica. Esse lugar ele recebeu ex-freiras, foi aí que ele recebeu a Catarina. Recebeu as freiras, ex-freiras, recebeu os ex-monges. A casa dele virou um albergue, irmão. Era uma farra do boi. O pessoal cantava, tocava. A pessoa disse que vivia tudo em família, muito bem, sem nenhum problema. Morava todo mundo lá, os ex-monges, ex-freiras. A casa onde ele viveu com os filhos dele, mas a casinha onde ele veio a falecer, aquela mais simples, da última foto, está lá ainda de pé, como os alemães constroem bem casas, né, irmãos? Tudo de pé. 500 anos só. Quantas essas casas? 500 anos. Coisa assim, linda, né? E nós evangélicos não temos hábito de visitar mortos, de ir no dia 2 agora, de visitar túmulo de ninguém. Eu acho que se formos um dia, por exemplo, na Alemanha, acho que só para efeito histórico você vai tirar foto do túmulo de Lutero. Só para dizer que foi, né? Nós não temos esse hábito de acender velas, nada disso, fazer prece. Porque a pessoa partiu, já foi, tiver que ficar com Deus, está com Deus, amém? Não podemos fazer mais nada, orações, isso é antibíblico, orações pelos mortos, amém, querido? Então, temos uma pincelada aí, mais detalhes você pode entrar no livro de história, na internet, você vai saber. Então, queridos, eu quero aqui nessa noite começar a falar sobre quais foram as principais doutrinas que Lutero bateu forte, são os pilares da reforma, né? São chamados de 5 solas, mas eu vou aqui comentar os 4 principais. Gostaria que você repetisse comigo: sola gratia. Ele
coloca os pilares, né, os solas em latim. Então é primeiro, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solos Christus. Você já matou já, né? Sola gratia, você vai ver escrito assim normalmente, sola gratia, mas é em latim. O T em latim tem som de C, então a pronúncia é gratia, gratia, né? Sola fide, somente a fé. Repita comigo, somente a fé. Sola escritura, somente existe só a Bíblia. E solos Cristo, somente Jesus é que salva. E o quinto é sola deo glória, significa só a Deus somente a glória, somente Deus a glória, ok? Então vamos falar sobre os 4 pilares da reforma protestante. Então você já sabe falar latim, olha só que lindo. Você já sabe falar latim, você já sabe explicar onde nasceu Lutero, quantos filhos ele teve, você já sabe de tudo. Amém, querido? Então vamos lá. Só a graça, Lutero diz que só a graça de Deus nos salva. Então vamos ver isso aonde na Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios 2:8. Temos o texto clássico do apóstolo Paulo falando sobre a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Você achou? Ouço folhas. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois mediante a... E isto não vem? É o que? Presente de Deus. Amém? Então um dos pilares da sua doutrina de Lutero, primeiro sola, é sola graça, ou seja, só a graça de Deus que nos salva. Então vamos abordar aqui, vamos analisar um versículo de Paulo aqui. Porque pela graça sois salvos, né? Pela graça que você é salvo. E uma definição de graça, todo mundo conhece, é favor imerecido. Eu anotei aqui outra definição interessante que eu achei. Graça é a generosa misericórdia de Deus para com os indignos. Ó, vou repetir. O que é graça? É a generosa misericórdia de Deus para com aqueles que não são dignos. É graça. Querido, eu e você, nós não merecíamos a salvação, não, irmão. Sabe o que todos nós merecíamos? O inferno. Mas é graça. Nós não merecíamos nada da parte de Deus, mas Deus é tão bom que permitiu que eu e você ouvíssemos a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, e pudéssemos receber essa mensagem e obter a vida eterna através da fé. É pela graça, não é através de obras. Você vê, o espiritismo kardecista diz o quê? Diz que você precisa praticar a caridade, as boas obras, para evoluir espiritualmente. Totalmente contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça. Você não merece, mas Ele te concede. Amém, irmão? Pela graça. Aí vai dizer, porque pela graça sois salvos. Salvos de quê? De que você é salvo? De alguma doença, de uma enfermidade? De que você é salvo? Querido, salvo do pecado. Porque antes de você se voltar para Deus, o pecado dominava a sua vida, não era assim, irmão? Salvo do pecado, salvo do diabo, das garras de Satanás e salvo da ira de Deus. Porque as pessoas que não se voltam para Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, que elas permanecem debaixo da ira de Deus. Para as pessoas que não se arrependem, não se voltam para Deus, a ira do Senhor, o juízo de Deus virá, mais cedo ou mais tarde. Então, para aqueles que aceitam a mensagem, a proposta da graça, do favor imerecido, a ira de Deus é retirada e sobre ela a justiça de Deus prevalece. Amém, irmão? Então, pela graça, ou seja, eu não mereço, nós somos salvos. Salvos do quê? Do pecado, da ira de Deus e das garras de Satanás. Amém? Ele vai dizer que essa salvação é mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Fé é simplesmente confiar nos dons de Deus. Dons de Deus, quais são os dons? A palavra dom significa presente, dádiva. Qual é o presente de Deus para nós?
Qual foi o maior presente de Deus para mim e para você, meu irmão? Jesus na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados. Amém, irmão? Mediante a fé. Isso não vem de você, não. É dom de Deus. Eu preciso confiar nos dons de Deus. Eu preciso confiar na misericórdia de Deus. Eu preciso crer e acreditar que, de fato, há 2 mil anos atrás, um homem que se dizia o Filho de Deus morreu na cruz em meu lugar para me resgatar. Você crê nisso, irmão? Jesus vai dizer, né? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu e você somos mais bem-aventurados, mais abençoados do que os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, os apóstolos andaram com Jesus, viram Jesus. Eu e você nunca vimos Jesus. Você sabe como é a aparência de Jesus? Você tem noção? Ou você acha que Jesus é aquele sujeito de cabelos sedosos, até a cintura, de olhos azuis? Parece até um alemão, um suíço, um finlandês, um dinamarquês, um sueco, um ariano. Será que Jesus é assim? Claro que não, irmão. Não vimos Jesus, mas nós cremos na mensagem dele, amém? E isso nos garante a vida eterna. Vocês são salvos mediante a fé no presente de Deus, mediante a fé no Filho de Deus, amém, querido? Graças a Deus. Então Lutero começa a pregar e ensinar isso. Olha, você não é salvo através das penitências. Você não é salvo através da venda de indulgência. Você é salvo mediante a fé unicamente em Jesus Cristo. Aí isso mexe, né, irmão? Mexe com o poder estabelecido. Quando você começa a pregar a verdade de Deus, você começa a mexer com o inferno, você começa a incomodar o inferno, irmão. Começa a se tornar famoso aí no YouTube pregando a palavra de Deus, a verdade, para você ver. Com quem você vai se levantar? Quantas pessoas vão criticar você? Começa a anunciar. Foi isso que aconteceu com Lutero. Ele começou a pregar a verdade. Ele começou a incomodar um sistema que estava gerando muito dinheiro. Muito dinheiro, irmão. Você sabe que aonde o Papa se assenta, Francisco se assenta, um trono de ouro, revestido de ouro. Sinceramente, irmãos, sinceramente, o Jesus que a Bíblia apresenta se sentaria num trono revestido de ouro, meu irmão? O Jesus da Bíblia, penso que não. Você consegue imaginar você sentando num trono de ouro? Pois é, existe um homem que se assenta e se desligaram de Cristo. O substituto, a palavra vigário significa substituto. O substituto de Cristo na terra. Percebe? Então quando você começa a pregar a verdade, você começa a mexer com estruturas milenares, estabelecidas. Começa a viver a verdade, para você não vai incomodar o inferno. Começa a viver as verdades de Deus, irmão. A verdade da palavra. Pastor, então você está dizendo que as igrejas evangélicas são as únicas certas? São as únicas verdadeiras? Não, o que mais tem é igreja evangélica maluca, doida por aí. Pastor zureta, doido varrido, perturbado. Igrejas que estão envergonhando o Evangelho. Sabe por quê? Porque para as pessoas, para a sociedade, não há distinção. É tudo farinha do mesmo, sabe? Tudo igual. Poucos conseguem fazer distinção. Então você que está procurando viver a palavra, nós que estamos procurando ser fiéis à palavra de Deus, somos classificados como loucos, como retrógrados, como pessoas que exploram a fé. E não é isso. Começa a viver a verdade de Deus. Amém, queridos? Segundo pilar da reforma, lembra? Sola fide, né? Que é somente a fé. Qual é o texto aqui que nós vamos analisar? Romanos 1,17. Foi esse texto aqui que despertou Lutero. Foi esse texto aqui que faz ele tomar algumas providências. Romanos capítulo 1. Romanos 1,17. Foi esse texto que Lutero lê e a consciência dele é despertada, irmão. Diz assim, Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero, como monge, estava angustiado. É uma narrativa, ele escreve um relato interessante. Por exemplo, ele tinha maus pensamentos de manhã, como qualquer jovem, 22 anos, tinha maus pensamentos de manhã. À tarde ele procurava o mentor dele, o Stamps, que era o responsável do monastério. Aí ele falava, quero me confessar. Aí ele ia lá e dizia, estou com pensamentos e tal.
Já tá, reza tantas Ave Maria, Pai Nosso, eu te absolvo. Pá. Dia seguinte, mesma coisa. Ele fala assim: eu preciso me confessar de novo. Chega um momento que o mentor dele, pega a paciência com ele, fala assim: para, você todo dia vem me procura quando tiver coisas mais graves na tua vida. Pensamento, pecado, a tentação, você está tentando no pensamento, você vem para se confessar, para, Lutero. Mas ele foi muito chamado a atenção por esse camarada que mentoreava ele, foi tipo um pai para ele, né? E ele começa, perturbado como monge, ele começa a ler esse texto aqui, visto que a justiça de Deus se revela. Ele fala no escrito que ele entendia essa justiça de Deus como Deus julgando ele, mandando ele para o inferno. Ele não entendia a justiça de Deus como Deus justificando, o tornando justo pela graça. Então ele começa a meditar, ele falou que ficou semanas meditando só neste versículo. Você já teve essa experiência, irmãos? Assim, eu não sei se você já teve, de um versículo ficar na sua mente assim, semanas. Quando já teve essa experiência? Bacana, né? É o Espírito Santo querendo falar algo além, sabe? É Deus querendo nos trazer entendimento mais, completo acerca de algo. E ele fala, ele relata nos seus escritos que ele ficou meditando nesse texto aqui, nesse versículo: o justo viverá pela fé. Por quê? Aí ele entendeu que a justiça de Deus não era para condená-lo, a justiça de Deus era para torná-lo justo, justificados mediante a fé. Então ele vai dizer: o justo vive agora pela fé no Filho de Deus, ok? Então toda aquela estrutura, tudo aquilo que os concílios, a igreja ensinou por séculos e que ele aprendeu muito bem na cartilha, mas que não livrou do sentimento de culpa, não libertou sua consciência, sua alma, tudo aquilo caiu por terra quando ele foi para a Bíblia. Querido, eu digo para você nessa noite: vá para a palavra de Deus todo dia. Ninguém fala amém, eu não entendi. Fiquei até com medo agora. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vá para a palavra. Quando ele foi para a palavra, ele começou a se preparar a estudar o livro de Romanos para dar aula de teologia. Foi aí que ele se libertou, foi aí que ele se converteu, irmão. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o Senhor produz libertação dentro de nós, amém, querido? Libertação. É por isso que o momento mais importante do culto é o louvor, amém? Não, é a palavra, o momento da palavra. O louvor te prepara para a palavra. O louvor prepara o teu coração para receber a palavra de Deus. É a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você está entendendo, irmão? Foi aí que ele se libertou e foi para a palavra. Ele entendeu que precisava ser justificado pela fé. Justiça de Deus, olha o que diz o texto: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus, aquilo que Deus ensina, a verdadeira posição de justa do homem que Deus ensina, é no Evangelho que se revela, mas em outro lugar, não. Qual é o problema? Qual é a diferença da igreja católica romana para a igreja evangélica? Qual foi a briga de Lutero com a igreja católica, assim, de forma bem sintética? Uma das brigas, né? A questão é a seguinte: a igreja católica ensina, irmãos, a igreja católica ensina que os concílios e a tradição é que determinam o ensino para o povo. Presta atenção: os concílios e a tradição. A igreja evangélica tem como única regra de fé, uma única norma para a prática de vida, somente a sola escritura. Então, quando ele coloca isso diante dos cardeais, ele comparece diante do cardeal Caetano, que era o cara que mandava na Alemanha lá. Ele é convocado. Na cabeça dos cardeais, os cardeais achavam que ele iria se retratar, pedir desculpa. Na cabeça de Lutero: eu vou lá para expor a minha fé, a minha teologia. Só que os caras estavam querendo que ele se retratasse, ele não se retrata. Ele mantém a sua posição, não somente a Bíblia. Então, de fato, irmão, se a pessoa viver na cartilha da igreja romana, não consegue ter esse entendimento.
Porque ela vai estudar os concílios, vai estudar a tradição. Nós evangélicos entendemos que é a Bíblia que orienta a igreja. Para a Igreja Católica Romana, é o magistério, o clero, que determina o que a igreja deve crer. É o contrário. Você entende a diferença? Percebe isso, querido? Então, ele vai aprender aqui que somente a fé, o justo viverá pela fé. O que significa isso, pastor? O justo viverá pela fé. O que significa isso? Querido, a fé verdadeira é demonstrada com ações. Repita comigo para eu ficar bem didático. A fé verdadeira é demonstrada com ações. Ou seja, modo de vida, amém? Ah, pastor, eu tenho fé. Tenho fé em Deus. Tá, tem fé em Deus? Quais são as suas ações? Qual é o fruto do seu comportamento? Qual fruto você tem dado? Como você tem vivido? O que você faz quando você sai daqui? Você sabia que tem casais que acabam o culto e vai direto para um motel fornicar? Sabe disso? Casais que ainda são casados? Você sabia que tem camarada que está dentro da igreja pregando, mas ele tem 2 famílias, tem 3 amantes, 2 amantes? Você sabia disso? Você sabia que tem pastores, eu não vou dizer aonde, nem que lugar, mas uma pessoa contou para mim, pessoa de Deus contou para mim, que conheceu um pastor, olha só, conheci um pastor, ele de terno, ele frequentava as bocas de fumo. Olha só, o pastor chegava antes de abrir igreja, de Bíblia na mão, e comprava droga. Ele era viciado. Conta pra ninguém não. Ok? Como é que pode, né? Aí vem várias perguntas. Ele não conseguiu se libertar, foram dando cargos para ele, porque ele sabia falar um pouquinho bem. Tem igreja que dá oportunidade para qualquer um sobe no púlpito e fala. Nem sabe se o cara se libertou, se o cara tem amante, se o cara traz drogas. Vai deixar ele subir o púlpito. A gente não sabe se o sujeito ele não se libertou e foram dando, ele foi aceitando, ou se ele deixou o pecado, as drogas, e posteriormente teve recair. E daí a gente não sabe, pode acontecer também. Mas é que tá. Aonde está o caráter do indivíduo para dizer que não tem condições de ministrar, de pastorear ninguém? Camarada viciado em cocaína. Diz pra mim. Não, fim da pecado, irmão? Pois é. Chegamos a esse tempo. Chegamos a esse nível. Percebe? Chegamos a isso. Infelizmente. Estão desprezando a palavra de Deus, não querem viver mais pela fé. O justo viverá pela fé. Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas ações quando eu digo que sou crente? Quais são as minhas ações? Porque, irmão, todo mundo aqui é lindo. Todo mundo aqui é santo. Lá fora que a gente vê. Lá fora é que nós provamos se verdadeiramente somos crentes ou não. Amanhã que dia? Segunda-feira, né? Pois é. Começa a semana. Vamos para a guerra. Você vai para o trabalho, pega o ônibus, trânsito nervoso. Irmãos, eu trabalhei em Copacabana no ano 2000, 17 anos atrás. E há 17 anos atrás já era assim. Eu me lembro que eu pegava o metrô na Pavuna, linha 2. Dizia que tinha ar condicionado, mas era um quentão, irmão, horrível. Aí tu entra, ok. Aí, hoje em dia vai direto, mas antigamente descíamos no Estácio, né? Fazia a baldeação, passávamos para a linha 1, percebíamos que os trens da linha 1, só porque circulavam na Zona Sul, eram mais cheirosos, né? O ar-condicionado funcionava. Mas se o horário de pico, irmão, meu Deus do céu, se você tentasse entrar no Largo da Carioca, central do Brasil, Jesus Cristo era 5, 6 pessoas por metro quadrado, irmão. Vem aqui para dar um exemplo aqui. Era assim, irmão. Olha, eu nem queria conhecer o passageiro, mas era obrigado a conhecer. Boa tarde. Tá. Irmão, você quase beijava o passageiro. Irmão, 17 anos atrás a igreja era um horror de superlotado. Imagina hoje, irmão. Que horror, que coisa. E ali, irmãos, aí criaram também, né, o
vagão só para as mulheres, né? Porque tinha alguns engraçadinhos que se os homens entravam no vagão das mulheres, mas não podia falar nada. Tem uns camaradas que ainda tem essa disfarçatez, não tem nem medo, não tem temor de ser preso, de ser linchado. Então, queridos, a fé verdadeira é mostrada com ações, na educação. Você é uma pessoa educada, irmão? Gente, você que trabalha com comércio, lidar com pessoas, Jesus Cristo, hein? Você encontra pessoas maravilhosas, sim ou não? Se torna até suas amigas, mas você encontra umas pessoas, meu Deus do céu, você viu que foi enviado foi um secretário que foi enviado para te perturbar. Então nisso tudo você vai viver na fé. Amanhã é segunda-feira, vou pegar o trem, a dificuldade, vou chegar no trabalho cansado. Eu chegava no trabalho, irmão, mais cansado do que o trabalho. Só a viagem para chegar eu ficava mais cansado. Não é isso, irmão? Olha, você que trabalhou assim no centro do Rio sabe. Eu já chegava cansado, transpirando, suado, mas eu tinha vindo da guerra. Quando chegava no trabalho que eu ia descansar. Ao contrário. Impressionante, querido. É na segunda-feira que você prova quem você é, meu irmão. O justo vai viver pela fé, amém, querido? Jesus Cristo, a tensão da violência. Meu Deus do céu. Comecei a fazer faculdade no ano 2008. Faculdade Wittenberg, lá na Praça da Bandeira, irmão. Aí eu pegava usinas Caxias e esse ônibus passava lá em frente à favela de Manguinhos, conhecido como faixa de Gaza. Irmão, Senhor, eu ia clamando sangue, irmão. Cíntia ficava em casa orando: Senhor, traga meu marido em paz, traga ele em segurança, Senhor. Olha, o ônibus parava em frente à favela de Manguinhos e vi os camaradas lá tocando fogo, aqueles galões, aqueles barris, falei, esses caras vão entrar aqui, vão tacar fogo nesse ônibus a qualquer momento, irmão. Irmão, ficava lendo alguns livros para disfarçar, olhava para o lado. Falei, Senhor, dá-nos graça. Temos que viver pela fé. A tensão, o medo, sabe? O lidar com pessoas, tudo isso vai testar a tua fé, amém, querido? E é aí que nós devemos nos apegar. O meu justo viverá pela fé. Amém, queridos? Terceiro ponto aqui, muito importante. Ele vai dizer que somente as escrituras nós devemos viver por elas. Qual é o texto que eu quero trabalhar? 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo capítulo 3, 16. Timóteo 3,16, você achou? Olha o que Paulo vai dizer. Lembre que um dos lemas da reforma só as escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó: toda a escritura é inspirada, repita comigo, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que interessante, Paulo vai dizer que toda a escritura, toda significa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ele vai dizer, toda a escritura é inspirada. Essa palavra no grego é uma palavra chamada theopneustos, significa sopro de Deus. Todas as escrituras, Deus soprou nos autores humanos para que eles pudessem escrever a vontade do Senhor plena através da Bíblia, amém, queridos? Toda a escritura é inspirada. Deus soprou, Deus aspirou aquilo que ele desejava que o indivíduo, o homem, mesmo sendo imperfeito, eles escrevem. Os autores bíblicos são inspirados. Deus sopra. Às vezes eu vejo assim, no meio evangélico, algumas pessoas dizem assim: ah, fulano foi inspirado para fazer aquela música. Ah, fulano foi inspirado para escrever aquele livro. Queridos, inspirados somente foram os escritores bíblicos. Quem entendeu isso? Nós hoje, ninguém hoje em dia pode ser inspirado para escrever mais um livro e dizer assim: olha, eu quero colocar aqui, encaixar aqui mais um livro aqui no Novo Testamento.
Ninguém tem mais essa inspiração. Deus não sopra. O que Deus faz então, pastor? Quando uma pessoa compõe uma canção tão bonita, quando o pregador traz aquela palavra maravilhosa, Deus trouxe a ele iluminação, ok? Deus trouxe a ele iluminação e entendimento. Nunca a palavra inspiração. Somente os autores bíblicos foram inspirados, ok? Então, referindo-se à palavra de Deus, ele vai dizer: toda a escritura é inspirada. Toda a Bíblia teve o sopro de Deus, a inspiração de Deus para escrevê-la. Então a Bíblia é um livro divino, amém, irmão? Pastor, mas foi homens que escreveram. Você queria que fosse cavalo para escrever? Calopsita, sua cachorrinha, bacê? Não, querido, Deus vai usar o único animal que raciocina, que é o bicho homem, para escrever, amém, meu irmão? Amém. Deu para você entender, né? Imagina uma calopsita escrevendo. Olha o que ele diz: que a palavra de Deus, ela é útil para quê? Repita comigo: para ensinar. O que eu estou fazendo com vocês aqui nessa noite? Fazendo o que com vocês? Ensinando. Diz também que a palavra de Deus, ela serve para quê? Para pastor, não gosta muito não. Quando o senhor vem aí, domingo aí, cajado, sai daqui zonzo, pastor. Mas a palavra de Deus é para repreensão, amém, querido? Ele corrige você porque Ele te ama. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então a palavra de Deus haverá momentos que ela vai nos repreender. Diz que é para corrigir. Parece serem palavras iguais, mas tem, no grego original tem alguns significados distintos. No grego, esse termo aqui, para correção, dá um sentido de que a pessoa precisa mudar a forma como ela está vivendo. Vou corrigir você, e você precisará dar demonstrações de que mudou os seus hábitos. Corrige, repreende, e diz que serve para educação na justiça. Essa palavra educação, o termo grego é paideia, que significa treinamento, significa educação, significa disciplina. Querido, somos anarquistas que detestam disciplina. O que é um anarquista? Um indivíduo que não quer ser governado, não quer se submeter a ninguém. A palavra de Deus nos ensina. Aqui, Paulo está dizendo que essa mesma palavra vai nos disciplinar. Serve para a educação na justiça. Deus nos disciplina diariamente, amém, irmão? Tanto através da pregação do púlpito, quanto no dia a dia. Situações que Deus permite você viver, está te disciplinando, está te treinando, está te ensinando. Querido, como eu tenho aprendido, irmão? Meu Deus do céu. Pastorear esta igreja aqui há 7 anos tem sido a maior escola da minha vida. Como eu tenho aprendido com Deus e com os irmãos. Amém, querido? Aprendo muita coisa. Muita coisa. Deus me ensina, me instrui, me disciplina. Primeiramente como homem, como cristão, posteriormente como pastor da igreja. Tenho aprendido. Se Ele me ensina a mim, pastor, com certeza também está instruindo você, ovelha, meu irmão. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Então a palavra de Deus serve para essas coisas. Aí Paulo vai dizer o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja o que? Perfeito. A palavra de Deus vai fazer com que eu seja perfeito? Como é que é isso, pastor? Então quer dizer que eu posso chegar a um nível onde eu vou ser o cara perfeito, nunca vou pecar? É isso que Paulo está ensinando? Paulo não está ensinando isso. Eu posso dizer para você que essa tradução aqui não foi uma boa tradução, porque o termo perfeito, o termo grego é a palavra artios. Ela traz uma tradução tipo assim, que a palavra vai fazer o sujeito ser adequado e hábil para preencher determinados requisitos. Olha, a palavra de Deus te prepara para você preencher requisitos, padrões. Que padrões, que requisitos são esses? Os padrões de Deus, amém, querido? Deus quer que você se submeta aos padrões dele, não os padrões da sociedade corrupta, não os seus padrões que são deturpados porque somos pecadores. Você está entendendo isso? Muito bem. Então aprendemos aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, habilitado, adequado e perfeitamente habilitado para toda
boa obra, ok? O quarto ponto, falamos sobre sola graça, só a fé, só a escritura. Agora solos Cristo, somente Cristo. Vamos usar aqui um texto conhecido, 1 Timóteo 2,5. Primeira Timóteo 2,5. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Veja bem, Paulo diz que há um só. Ele não diz que existem dois mediadores. Aí nós temos que tocar, nós falamos sobre a reforma, Lutero foi católico, temos que falar, né, irmão? Eu tinha um amigo, conheço ele desde 12 anos de idade. Eu tenho 40, ele tem 41 anos de idade. E ele, até hoje, ele é da igreja da Renovação Carismática, igreja católica do movimento da ala carismática. E sempre eu falava com ele assim: querido, a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, só Jesus é o único. Porque na oração da Ave Maria se diz: rogai por nós agora e na hora da nossa morte, amém. Por que eu devo orar a uma pessoa pedindo que ela interceda por mim na hora da morte, se a Bíblia, a palavra de Deus diz que existe um mediador? Aí, irmão, sabe o que ele respondia? Nada, não tem nada a dizer. Aí ele dizia assim: não, lá a gente, no momento, a gente ora o Pai Nosso, e quando vai orar a Ave Maria, eu não rezo na Ave Maria, não. Eu me calo. Deus já está trabalhando, não é mesmo? Ele só reza o Pai Nosso. Eu falei: tá, ok. Ou seja, não tinha argumento. Da onde surge a ideia de se rezar a Maria? Irmãos, a crença, a devoção a Maria, ela se estabelece oficialmente no século VIII. O culto a Maria já estava oficialmente estabelecido na Europa no século VIII. Século V, VI, VII havia muita divergência. Deve-se venerar as imagens, deve-se adorar os santos? Sim ou não? Havia muita polêmica. Mas chega um momento em que o pessoal aceitou. Não, tá certo, vamos sim. São boas pessoas, devemos respeitá-las e devemos cultuá-las. Querido, presta atenção uma coisa: nós evangélicos devemos respeitar aqueles que serviram a Deus há 1000, há 500 anos atrás. Amém, queridos? Mas a Bíblia não te dá liberdade, não lhe permite que você o invoque como se fosse um Deus. Você está entendendo? O único que você deve invocar como Deus é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Paulo vai dizer: o único mediador, Jesus, só Ele, não há outro. É por isso que Lutero bateu de frente e disse: olha, solos Cristo, só Jesus pode nos salvar. Pastor, mas se eu tiver uma fé em Jorge, pastor, eu tenho uma devoção por Maria, eu tenho uma devoção por Cosme e Damião, aquela dupla de dois maravilhosa, eu gosto, pastor. Não. As Escrituras dizem que é só Jesus. Eu estava vendo um filme Morte Negra. Não sei quantos já viram aqui. Esse filme é um filme, uma produção inglesa, 2010, que retrata o século XIV, no momento ali da peste negra, que devastou um terço da Europa. Vocês sabem o que foi a peste negra, né, irmãos? A peste negra, nada mais, nada menos, foi a doença da peste bubônica, né, que se alastrou para a Europa e dizimou. Alguns acreditam que chegou a dizimar metade da Europa. Famílias inteiras morrendo assim. Então esse filme, A Peste Negra, retrata aquele ambiente pesado. Acreditava-se, os padres, os monges acreditavam piamente que se uma mulher, havia uma suspeita de você ser bruxa. Se naquela vila muitas pessoas tivessem morrido pela peste e você estava viva, pronto, tu é a bruxa. Quem vai
era certo e morrer, irmão. Era certo, batata. Superstição, povo ignorante, não conhecia a palavra de Deus. E se você quer saber, muitos monges também eram analfabetos e queriam ministrar sobre outros, não conheciam nem a palavra de Deus, queriam pregar. Um período que os historiadores chamam de período das trevas. Você já leu isso? Um período terrível. Lugar seguro para se estar. Monastério. Tinha comida, água e uma cama para dormir. Muitos entravam no mosteiro sem se converter à fé católica, só para poder se proteger das guerras e da peste. Um período negro, irmão. Um período de superstição, onde incentivava-se a fé nos ídolos, nas relíquias. Há um período da história negra, irmãos, em que a Europa acreditava piamente que era vendido potinhos com leite de Maria, o leite que amamentou o menino Jesus. Século 14, 15, irmão, como é que estava esse leite, irmão? Meu Deus, coalhado, não. As pessoas, irmãos, as pessoas compravam e acreditavam. Vendia-se, irmãos, das relíquias, a fé do povo é explorada. Vendia-se pedaços da cruz de Cristo, da lasca. Irmãos, os historiadores dizem que venderam tanto pedaços da cruz de Cristo que os bosques da Europa desapareceram. Não, eu estou falando aqui, mas isso está registrado na história, tá? Esse comentário que eu fiz aqui está registrado na história. As pessoas acreditavam. Hoje, infelizmente, muitas igrejas evangélicas estão caindo no mesmo mal, no mesmo erro de ensinar o que não está na Bíblia. O único mediador é Jesus Cristo, amém, igreja? Não tem, irmão. Tentar provar o contrário, só se for fora da Bíblia. Cartilhas das religiões. Mas se você for para a Bíblia, você tem que ficar somente com Jesus, ser o único mediador. Maria foi uma serva de Deus, amém? Mas ela não tem poder de rogar por mim nem por você na hora da sua morte. Você quer saber o que acontece com você na hora da sua morte? A Bíblia revela. Lucas capítulo 16. Quando um crente morre, o que acontece com a sua alma? Anjos vêm receber a alma do crente para conduzir ao paraíso. Em nenhum momento Lucas capítulo 16 diz que Maria aparece junto. Você está entendendo? Então, qual é a sua postura? Você tem que respeitar seu parente que é católico, amém? Você tem familiar católico, respeitá-lo. Você não pode ofender a fé, chegar na casa dele e dizer, joga fora essa imagem. Nunca faça isso na casa dos outros. Faça isso. Respeite. Com amor, procure mostrar na Bíblia o que a Bíblia diz. Se a pessoa não aceitar, fazer o quê? Se aceitar, amém. Mas nunca desrespeite a fé dela. Você está entendendo? Você tem a obrigação de lhe mostrar a verdade, mas nunca desrespeitar. Amém, queridos? Muito bem. Somente Cristo. E eu quero analisar aqui um detalhe interessante. Essa palavra aqui, mediador. Porquanto há um só Deus, um só mediador. O que é um mediador, irmãos? É o indivíduo que reconcilia. A função dele é reconciliar duas partes que estão brigadas. O que é um mediador? É o indivíduo que tem a função de reconciliar duas partes que estão em inimizade. Então foi isso que Jesus Cristo fez por nós, amém? Jesus, ele mediou, ele nos reconciliou com Deus, porque os nossos pecados nos faziam estar distantes de Deus. Você entendeu, irmão? Então Jesus foi o mediador. Através dele, você hoje pode ter comunhão com o Senhor Deus. Através dele, onde quer que você esteja, você pode orar em nome de Jesus e a sua oração pode ser ouvida, amém? Você nunca aprendeu lá na religião que você pertencia, lá no espiritismo, lá no catolicismo, eu nunca aprendi que eu tinha que orar em nome de Jesus. Não é verdade? Só que você chega na igreja evangélica, você aprende o que a Bíblia diz. Quando orares, você deve orar em meu nome. É somente na igreja evangélica que a gente aprende. Porque a igreja evangélica
prega, ensina a palavra de Deus. Então hoje você pode orar em nome de Jesus, que você tem um Deus que reconciliou com o Pai através da fé dele. Amém? Lutero colocou em risco a sua vida. Diz a história que o Papa mandou uma excomunhão, mandou uma bula de excomunhão para expulsá-lo da igreja. Ele não queria isso, mas o caminho que ele tomou levou, né? É isso. E ele recebe a bula de excomunhão do Papa. Lutero abusado, né? Aí o que ele fez? Chama todos os professores da faculdade de Wittenberg, chama todos os alunos e vão para a praça da cidade e toca fogo na bula papal. Dizendo o que com isso? O que queria dizer com isso? Que eu não aceito a sua exclusão. Você não é Deus para me excluir. Então, a partir daquele momento ali, irmão, a reforma se dá e hoje colhemos frutos até hoje. Amém? Somos filhos da reforma. Se você frequentar uma igreja luterana, for uma igreja luterana de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, tem muitos descendentes de alemães, né? Você vai ver que a liturgia do culto é bem diferente, né? Algumas crenças deles, por exemplo, eles batizam criança, como a igreja presbiteriana. Por quê? Porque Lutero, mesmo tendo saído da igreja católica, ele permanece com o hábito do pedobatismo, né? Esse é o termo teológico, batismo de crianças. Mas por que a maioria das igrejas evangélicas não batizam crianças? Porque entendemos que para a pessoa batizar-se, ela precisa crer na mensagem da salvação. Então criança não tem esse juízo, não tem esse entendimento, bebê não tem esse entendimento. Você entendeu? Por que nós não batizamos crianças? Pastor, que batismo que eu tive lá na igreja católica quando fui bebê? Por que eu preciso me batizar de novo? Para dizer que eu aceitei Jesus na igreja evangélica, me batizar de novo dessa vez. Claro, a confissão pública da tua fé que você precisa dar. Você, quando foi bebê, te jogar na água lá dentro, ninguém te perguntou se você queria ser crente ou cristão. Percebe? Então, quando uma pessoa se converte hoje, ela precisa dar o testemunho público da sua fé. E o testemunho público se dá através desta ordenança chamada batismo. É como se ela estivesse dizendo para a comunidade: olha, eu aceito fazer parte desta comunidade, eu aceito fazer parte do corpo de Cristo, e estou iniciando agora a minha jornada, a minha caminhada de fé, através desse ato do batismo nas águas. Amém, querido? Então você que ainda não se batizou nas águas, mas você entende que Jesus é o único Salvador, que a Bíblia é verdadeira e que Ele morreu por você, tome essa decisão. Se batize em nome de Jesus. Me procure depois do culto: pastor, eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida a Jesus, dar testemunho público da minha fé no Deus verdadeiro. Amém, queridos? Vamos ficar de... Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos mostrou na Tua palavra a verdade de que só a graça de Deus é que nos salva. Muito obrigado, meu Pai, porque nós, mediante a fé no Teu Filho Jesus Cristo, nós somos justificados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou, Senhor, dos falsos ensinos, Senhor, das religiões, dos equívocos, dos falsos entendimentos. E o Senhor nos mostrou nas Escrituras Sagradas que ela é útil para nos corrigir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho em que se deve andar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostrou que só em Jesus a vida eterna, só no Senhor a salvação, só através de Ti, Senhor, que a mensagem central da palavra das Escrituras é revelada a nós. Obrigado porque só o Senhor é o único mediador. Obrigado porque o Senhor nos reconciliou com Deus. Achávamos que servíamos a Ti, mas nós estávamos como Lutero, perdidos sem encontrar-se, buscando através dos ensinamentos dos homens a salvação. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor mostrou a ele, o Senhor mostrou a nós que sua graça, sua fé, suas Escrituras, somente Cristo pode nos conduzir a ter comunhão verdadeira com o Pai. Muito obrigado, Jesus. Oro para que os Teus filhos venham se apegar a essas verdades. Oro para que esses Teus filhos, meu Senhor, possam, meu Pai, viver pela fé, de fato e verdade.
ao iniciar uma semana, possam dedicar aquela semana ao Senhor, consagrar suas vidas, dar testemunho de que são verdadeiros crentes, verdadeiros homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a obedecer e fazer a vontade do Senhor. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, assumir a nossa fé, Pai, diante de um mundo secularizado, diante de um mundo que escarnece, que zomba da Tua palavra. Meu Deus, nós queremos assumir que é só Jesus que salva, diante de um mundo que prega ideologias de gênero, diante de um mundo que quer destruir famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja a viver essa fé. Ajuda, meu Pai, o Teu filho, a Tua filha a se apegar somente à palavra, somente à Bíblia. Senhor, coloca nesse coração amor à palavra. Senhor, tantas pessoas abrem suas Bíblias, Senhor, tão poucas vezes durante a semana, Pai. Muitos mal abrem ela no domingo. Senhor, nós queremos amar a Tua palavra. Queremos amar somente a Cristo, o único mediador. Estávamos em inimizade com Deus, mas Ele nos reconciliou com o Pai. Obrigado, Jesus. Meu Pai, que essas verdades, que essas doutrinas que formaram, Senhor, as bases da reforma protestante, Senhor, mais de 500 milhões de pessoas hoje, Pai, professam uma fé, Senhor, baseada nos ensinos de Lutero, nos ensinos da Bíblia. Meu Senhor, que nós possamos continuar firmes no caminho da palavra de Deus, seguindo, meu Pai, esses pilares, essas bases, de somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Pai, que essa palavra fique guardada em cada coração, de forma poderosa eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.